Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Espero que a graça e a presença do Senhor esteja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família neste dia, tá bom? Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Juízes, capítulo 5. Eu quero ler só o verso 25 e 26, que diz assim: Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita e deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. Amém. Esse texto está no livro de Juízes. Você conhece o livro de Juízes, um tempo onde Deus levantava de tempos em tempos alguém para liderar o povo, para que o povo fosse liberto de uma opressão, de uma escravidão. Nós estamos falando aqui do momento onde Débora é juíza, estamos falando de um momento onde o povo de Deus está sofrendo nas mãos de Jabim, que é rei de Canaã, e principalmente do comandante do seu exército, Cícera. Baraque é o comandante do exército de Israel, e ele é levantado para liderar Israel neste momento. Profetiza Débora, recebe a palavra de Deus, lhe dá a direção de que ele deve ir, mesmo com poucos homens, aproximadamente 10.000, contra aproximadamente 100.000 homens do exército de Canaã, que eles deveriam guerrear, que a vitória é certa. Baraque então teme ir sozinho e pede para que Débora o acompanhe. Então ela diz assim: olha, eu vou lhe acompanhar, mas porque você está com medo, a honra dessa vitória será de uma mulher. E aí entra na história uma mulher chamada Jael. Jael é esposa de Eber. Eles são da tribo dos queneus. Os queneus são próximos de Israel porque são descendentes do sogro de Moisés, de Jetro. Então havia uma aliança por essa proximidade. Existia uma aliança desde a época do deserto, tá ok? Por conta dessa proximidade de parentesco com Jetro, sogro de Moisés. Então os queneus sempre viveram em aliança com Israel. E se eles viviam em aliança com Israel, na maioria das vezes também em aliança com Deus. Quando você se aliança com o povo de Deus, você acaba tendo uma aliança com o próprio Deus. E em algum momento da história, Eber desiste dessa aliança, sai da terra onde está vivendo e vai viver em uma outra situação, em uma outra terra. E ele passa então agora a não ser mais aliado de Israel, mas Eber, esposo de Jael, passa a ser aliado de Jabim, rei de Canaã. Então Eber rompe a aliança com Israel e passa agora a ter aliança com os inimigos de Israel, tá bom? A tribo dos queneus é conhecida por terem sido agricultores e também por trabalhar com metalúrgica. Talvez tenha sido isso que tenha levado essa aliança de Eber com Jabim, porque o exército de Canaã tinha muitos carros de guerra, de batalha, que pelo conhecimento de metalúrgica de Eber, isso pode ter ajudado a construir esses carros. Mas o que chama a minha atenção é que Jael segue o seu marido. E você vai entender no texto que ela mesma não rompe a aliança com Israel e não rompe a aliança com o Deus de Israel, embora o seu marido tenha rompido essa aliança. Ele se muda de lugar, ela o acompanha, ele vai morar em uma outra terra, ela o acompanha, ele passa agora a ter uma nova aliança e ela está em casa com ele, ela pode até não aceitar, mas ela está em casa com ele. E ela continua, ela vai vivendo essa vida, tá? Há uma guerra, há uma situação difícil, o povo está lutando, o povo está em conflito e ela está lá mantendo a sua posição e mantendo a sua aliança, sim, mesmo distante, com Israel e com o Deus de Israel. Acontece que Deus começa a dar vitória para o seu povo clama, Deus levanta Débora chama Baraque, o exército é levantado, o exército começa a guerrear e de uma forma assim milagrosa o exército de Israel, composto por bem menos soldados do que o exército de Canaã, começa a ter vitória na batalha. Cícera vê que a derrota está próxima, então ele foge da batalha. Tá? Ele foge, ele é perseguido por Baraque, ele é perseguido por homens de Israel, e ele chega então na vila de Eber.
Quando ele chega na vila de Éber, ele procura a casa de Éber. Quando ele está chegando perto da casa de Éber, a Bíblia diz que Jael sai ao seu encontro. E ela sai ao seu encontro e o convida para entrar e se esconder. A Bíblia diz que ela o cobre com um manto, com uma coberta, com um tecido. E ele fica escondido ali e ele pede água, porque ele está com sede, cansado da batalha. E ela não lhe dá água. Ela lhe dá leite em uma taça. Ela recepciona ele da melhor maneira possível. Ela é hospitaleira. Ainda hoje, algumas tribos beduínas se sentem honradas ao serem recebidas com leite ou com iogurte, tá bom? Então, ela recebe ele da melhor maneira possível. E ela lhe dá muito leite para beber. E agora entendam comigo, o homem está vindo de uma batalha, o homem está cansado, ele chega e se alimenta, e quando uma pessoa cansada se alimenta, o próximo passo é dormir. Então ele adormece, mas antes de adormecer ele dá mais uma ordem de, olha, fique na porta, se alguém chegar e perguntar se tem alguém aqui, diga que não, eu preciso me sentir seguro aqui, e o meu inimigo não vai entrar aqui e me pegar. Então ele adormece, ela finge entender toda a situação. Quando ela percebe que ele está adormecido, a Bíblia diz que ela pega lá um martelo, uma estaca, um pedaço de madeira e vai aonde ele está dormindo e crava ali essa estaca na cabeça até o chão e ele perde a vida. Assim que ele perde a vida, ela sai da sua tenda novamente e vai de encontro agora ao exército de Israel, ao comandante Baraque, e diz a ele, olha, o homem que vocês estão procurando está aqui, eu acabei de tirar a vida dele na minha tenda. Israel tem vitória, mas como foi profetizado por Débora, a honra da vitória não é de Baraque, do comandante do exército, a honra da vitória é de Israel. E eu queria usar essa passagem para você entender uma coisa. Eu queria falar com você sobre estratégia, tá bom? Queria falar com você sobre estratégia. No dicionário, estratégia significa meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa. Habilidade, astúcia, esperteza. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja em estratégia olhando para a situação de Jael. Entenda comigo, Jael tem um problema dentro da sua casa. Talvez você tenha um problema na sua casa. Jael tem um problema muito sério na sua casa. Existem duas alianças dentro da casa dela. Ela tem uma aliança com Israel, com o Deus de Israel, e o seu marido tem uma aliança com os inimigos de Israel, ou com o inimigo de Deus. E Jael permanece na situação, permanece no lugar. Ela não surta, ela não desespera, ela não briga, ela não esperneia, ela não fala que vai embora, ela não fala que vai abandonar tudo, ela mantém a calma. Eu quero que você entenda comigo a estratégia de Jael. Jael está na sua casa e ela usa de estratégia. Você tem um problema na sua casa? E o que você faz quando aparece um problema na sua casa? Sai falando para todo mundo? Sai contando para todo mundo? Sabe o que Jael faz? Quando Sísera entra na sua casa, ela o esconde. Ela o encobre. O que você faz com todos os problemas que aparecem na sua casa? Sai falando para todo mundo? Sai contando para todo mundo? Sopra no vento? Joga nas redes sociais para todo mundo saber que coitadinho que você é que está passando por esse problema? Ou você esconde e busca uma estratégia da parte de Deus para resolver esse problema? Me chama muita atenção ela encobrir, ela esconder, ela, não sai gritando desesperada, olha, ele está aqui, mas eu não aceito ele aqui, não aceito essa situação, porque nós somos pentecostais, né? E nós achamos que tudo se resolve com grito, com barulho, então eu tenho que sair gritando que eu não aceito, tenho que sair gritando que eu rejeito, eu tenho que sair gritando que isso não é para mim, não. Ela se cala. Entenda comigo. Uma mulher que não concordou com o marido quando ele disse que estaria saindo da aliança com Israel. Ela não concordou porque nós entendemos no texto que ela se mantém fiel. Mas ela não largou o marido, não pediu divórcio, não saiu gritando, não foi reclamar com o pastor. Ela segue o marido. O marido faz uma aliança errada. Ela está com o marido, não com a aliança errada, mas ela está com uma aliança do casamento. Ela mantém a aliança do casamento. Ela escolhe não perder o casamento por conta de uma aliança errada que o marido está tomando. Muitas vezes nós perdemos coisas na nossa vida, abrimos mão de uma aliança maior da nossa vida por conta de um problema menor.
ok? Muitos problemas vão atingir a sua casa, muitos problemas vão atingir a sua família, muitos problemas vão atingir seu casamento, muitos problemas vão atingir o seu ministério, mas você tem uma aliança primeiro com Deus, depois você tem uma aliança com o seu casamento, uma aliança com seus filhos, uma aliança com a igreja, uma aliança com o chamado, com o ministério, e muitas vezes nós abandonamos estas alianças por conta de problemas menores, temporários, passageiros, que, como a palavra diz, vão passar. E às vezes esses problemas passam, mas levam junto algo da nossa vida, porque nós quebramos a aliança mais importante, que é a aliança com Deus, a aliança com a família, por conta de problemas passageiros. Jael, neste dia, nos dá uma lição de como ter uma estratégia para não perder o principal que Deus nos deu, mas conseguir passar uma situação de crise e uma situação complicada. Estamos passando uma situação de crise e uma situação complicada, mas que esta situação passe, que você permaneça fiel e não perca o mais importante que Deus lhe deu, tá bom? Temos que aprender com Jael. Então, Jael encobre, guarda, em silêncio, em fé com Deus, e ela passa essa situação, ok? Olha a estratégia de Jael. Como que você tem enfrentado os seus problemas? Como que você, de repente, irmã que está me ouvindo, que tem um marido que não serve a Deus, como que você tem enfrentado essa situação? Como que você tem enfrentado a situação de um filho que não quer ir na igreja? Como que você tem enfrentado a situação de vício na sua casa? Drogas, alcoolismo, violência? Como que você tem enfrentado na sua casa situações diversas que têm aparecido? Ah, pastor, comigo é assim. Comigo eu vou para cima porque eu sou guerreiro, porque eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e essa situação não vai me vencer, e quando levanto eu já parto para cima e não quero saber, ou vai resolver ou vai embora. Não é isso que Jael fez. Jael nos ensina a ter uma estratégia. Tem situações, meu irmão, que você não vai conseguir resolver no peito, partindo para cima. Não, eu sou guerreiro, eu vou lá e eu vou arrebentar. Não, você não vai conseguir. Tem situação que você precisa de sabedoria, você precisa buscar uma estratégia em Deus para lidar com essa situação. Jael não concordava com a aliança do marido, ainda assim ela recebe isso dentro de casa, ainda assim ela recebe o comandante do exército inimigo que ela não concordava dentro de casa. E sabe o que Jael faz? Ela não sai correndo gritando para as amigas, ela não põe no Facebook, ela não põe no grupo do WhatsApp, ela não posta no Twitter, olha, acabou de entrar, acabou de chegar, o inimigo está aqui. Não, ela não faz isso. Ela não coloca em oração, irmãos, orem por mim porque eu estou na luta, eu estou na prova, meu Deus, me ajude. Não, ela usa de esperteza, ela o recebe antes que ele chegue na casa dela, e ela o atrai para dentro da sua casa. Olha a estratégia de Jael, ela atrai, isso mesmo, ela atrai o inimigo para dentro de casa. Sabe por que ela faz isso? Porque às vezes o inimigo está presente na vida de alguém que nós amamos, às vezes o inimigo está presente na vida de uma pessoa que nós gostamos. Nessa situação específica, o marido de Jael tinha uma aliança com o inimigo. E ela amava o marido, não queria se desfazer do marido. Então ela, em oração, mulher de clamor, ela entende a situação e ela pensa assim, eu vou batalhar, mas de uma forma diferente. Então quando o inimigo entra na sua casa, ela não grita, ela não esperneia, ela não chama ninguém. Ela se cala, busca em Deus sabedoria e o acolhe e o cobre. Tá? Por que eu estou repetindo ela o cobre? Porque nós gostamos muito de espalhar tudo que está acontecendo. Gostamos muito de falar para todo mundo, porque aí a gente parece vítima, né? Irmã, você não sabe como que eu sofro com esse marido. Você não sabe como que eu sofro, irmão, com esse meu filho. Você não sabe como que eu sofro com essa mulher. Você não sabe como que eu sofro com essa situação. A gente gosta de se fazer de vítima. Ó, que coisa, né? Agora todo mundo tá com dó de mim, todo mundo tá orando por mim porque eu sou um coitadinho. Jael não foi coitadinha, ela foi sim mulher guerreira, usou de estratégia. Não posso lutar com você mano a mano. A mulher, por mais valente que ela seja, por mais brava que ela seja, e eu conheço algumas mulheres bravas, né? Eu conheço algumas mulheres valentes, temos algumas mulheres fortes espalhadas por aí, não é verdade? Até com mais força do que homem, mas dificilmente uma mulher consegue fisicamente derrubar um homem. Jael tinha sabedoria e ela sabia que não conseguiria vencer Cícera no mano a mano. O que ela faz? O chama, o traz para dentro com sabedoria, o alimenta. E depois de alimentado ele dorme sem medo, confiante que está tudo bem.
que tá tudo tranquilo. Quando ele adormece, ela entra em ação, pega o martelo e uma estaca e tira a vida dele. Ah, pastor, já sei o que o senhor está falando. Vou matar o meu marido dormindo. Não é isso, irmã. Estou falando de sabedoria. Sabedoria, vencer o mal com sabedoria, com unção de Deus, com graça de Deus, não com a força do nosso braço, mas com a força e a sabedoria de Deus. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus tem que saber enfrentar as situações da vida, não gritando de peito aberto, mas com sabedoria. Você consegue vencer o vírus que está aí fora? Você sabe, entende alguma coisa do vírus que está aí fora? Não sabemos, muito pouco se sabe. Então qual que é a ordem? Se esconda e estude para que possamos vencer. Ah, eu vou sair de peito aberto. Alguns estão fazendo isso e estão morrendo. Essa mulher nos ensina a ter estratégia para enfrentar situações. Sabe por que tem situação na sua casa e na sua família que você está enfrentando ela há 10, 15, 20 anos e não vence? Porque você está batendo de frente. Você bate de frente com seu marido, você bate de frente com seu filho que não vai na igreja, você bate de frente com a sua mulher que não te ouve, que não é submissa, você bate de frente com alguém na sua casa que você acha que não tem a espiritualidade que você acha que tem que ter, e você todo dia bate de frente. Sabe por que nós gostamos de bater de frente? Porque nós nos achamos super crente, nos achamos muitas vezes melhor do que os outros, com mais sabedoria do que os outros. Essa mulher nos ensina uma sabedoria que muitas vezes nós não usamos. É a sabedoria do silêncio. A sabedoria de fechar a boca, de falar menos, ficar calma. Amém, glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, eu não consigo. Continue batendo de frente. E daqui 20 anos eu vou te encontrar todo calejado, batendo de frente com situação que você não tem força para vencer. Sozinho você nunca vai dar conta. Irmão, você não converte ninguém. Você não tira ninguém do vício. Você não tira ninguém da prostituição. Você não tira. É quem convence o homem do erro e do pecado é alguém chamado Espírito Santo de Deus. Enquanto você não der liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, você vai continuar batendo de frente e perdendo. Jael não bate de frente. Ela sai, permite que entre. E depois que entra, Deus vai dando sabedoria. E olha que interessante, quando Cícera adormece, Jael não sai correndo pedindo, vem alguém com uma espada, vem alguém com um fuzil, vem alguém com uma arma. Ô pastor, vem o senhor que tem mais unção e ora aqui agora porque está amarrado, está preso. Não, ela usa, preste bem atenção no que eu vou dizer, ela usa as ferramentas que ela encontra à mão. Você tem alguma coisa à mão? O que você tem aí na sua mão? Ela usa as ferramentas que ela encontra na mão. Olha aqui o que eu encontrei na mão. Um martelo. Olha só. Sabe o que isso aqui me diz? Coisas simples. Coisas que em toda casa tem. Um pedaço de madeira e um martelo. Coisa que em toda casa tem. Nós estamos falando de coisas simples que nós encontramos à mão para vencer os problemas com sabedoria de Deus. Pastor, o que seria uma coisa simples que nós temos na mão? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, oração. Ah, pastor, achei que o senhor ia falar de um pó mágico. Achei que o senhor ia falar de um óleo sobrenatural que veio lá de Israel, que eu ia jogar no meu marido dormindo, que eu ia jogar na minha esposa, que eu ia jogar nos meus filhos, um copo de água que o senhor ia benzer aqui agora no final da palavra. Não, estou falando de coisas simples que todo mundo tem à mão. A mulher não buscou uma espada, não buscou uma arma, não chamou alguém, um ninja, um samurai. Não, ela usou o que tinha na mão. O que você tem à mão? Aí essa é a pergunta. Esse é o problema. Algumas pessoas estão na igreja, mas não tem nada na mão. Não tem uma ferramenta, não tem uma arma. Sabe por quê? Porque simplesmente não oram, não aprendem a palavra, não buscam em Deus. Tudo resolve no grito, esperneando. Nada aplica a palavra de Deus. Aplica a palavra de Deus na sua vida e você vai ter vitória. Essa mulher teve vitória. Essa mulher usou de estratégia. Qual que é a estratégia que você está usando para enfrentar os problemas da sua casa? Pastor, meu casamento está abalado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Teu casamento está abalado? Não vai resolver você assistir 1001 mensagens que falem sobre casamento se você não pegar as ferramentas que você tem à mão e aplicar no seu casamento. Pastor, não sei mais o que eu faço com os meus filhos, de assistir tudo que é mensagem, li tudo que é livro que fala sobre jovens e nada muda. Não vai mudar se você só ler o livro, se você só assistir a mensagem e não colocar em prática. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que, olha aqui, ó.
Que monte de livro? O nosso problema é que nós gostamos de ver uma estante cheia de livros, mas não lemos. Gostamos de ver uma Bíblia em casa, mas não lemos. Gostamos de falar de oração, mas não oramos. Gostamos de falar de consagração, mas não nos consagramos. Aí quando essa situação chega, nós não temos nada na mão e nós nos desesperamos, não sabemos o que fazer e saímos resolvendo no peito. Sabe o que é resolver no peito? Já eu podia ter separado de Eber lá atrás, quando ele disse assim, vou romper a aliança com Israel. E se o seu marido chegar para você hoje, irmã, e falar assim, ó, não vou mais no culto, não vou mais na igreja, não vou mais ser crente, você vai separar dele? Ah, pastor, é mais fácil. Verdade, é mais fácil. O nosso problema é apelar para o mais fácil. Agora, se você olhar para a situação dessa mulher, ela não procurou o mais fácil. Ela foi para uma aliança errada com o marido, sim. O marido mudou, ela mudou junto. O marido fez a aliança lá, a casa dela tinha aliança, mas ela permaneceu fiel ao povo de Israel e permaneceu fiel a Deus. Você consegue se manter fiel independente da vida das pessoas que estejam ao seu redor. Você consegue se manter fiel a Deus independente do lugar onde você esteja, independente de como viva seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos, independente de como esteja a vida. Ah, o seu pastor desviou. Você consegue permanecer fiel a Deus. Mas você precisa ter ferramentas à mão, você precisa ter sabedoria do alto. E isso só acontece se você tiver vida com Deus. Se você estiver aliançado com Deus. Qual estratégia você tem usado para enfrentar os problemas da sua vida? Qual? Ah, pastor, eu tenho uma enfermidade que me acompanha há 50 anos. Essa enfermidade está comigo. Está até registrada no meu nome. E você já tomou todos os remédios, já foi em todos os médicos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não só foi em todos os médicos, mas ela perdeu toda a sua fortuna. É o que ela fez? Ah, já sei. Vou me aliançar, vou buscar em Jesus. E ela tocou em Jesus e foi curada. Talvez você está aí tocando em tudo e em todos, menos em Jesus. Talvez você está buscando todas as armas, todas as coisas para resolver os problemas da sua vida, menos buscar em Deus. Jael nos ensina, neste dia, ela nos ensina uma estratégia. Que estratégia, pastor? É ser fiel a Deus. Não enfrentar situações que você não tem força para resolver de cara, com o peito aberto. Busca uma estratégia em Deus. Busca uma estratégia para converter o seu marido, converter os seus filhos, converter a sua esposa. Busca uma estratégia de oração para se livrar deste mal que acomete a sua casa. O que é financeiro? É enfermidade? O que tem acometido a sua casa e a sua família? O que tem acontecido? Pastor, o meu financeiro não anda. Eu também não sou dizimista. Eu também não sou ofertante. Não vai andar, querido. Não vai. Amém? Busque uma estratégia em Deus. E quando Deus trouxer a estratégia sobre você, faça. Analise comigo. Jael está em casa, não está satisfeita com a aliança, e o Espírito de Deus fala assim com ela, olha, Cícera vai chegar daqui a pouco. Cícera, o comandante do exército inimigo, que você não serve, mas ele está vindo fugindo de guerra. E olha só, o Espírito de Deus falando com Jael, receba ele, dê leite, guarde ele aqui dentro da sua casa. Quando ele adormecer, você tira a vida dele. Irmãos, se Deus fala isso comigo, com você, hoje nós vamos falar assim, isso é loucura. Não, isso não vai acontecer, jamais. Mas ela escuta um barulho e ela olha pela janela, lá vem quem? Cícera. Opa, aquilo que Deus falou comigo não era loucura, não. Está acontecendo. O problema é que muitas vezes algumas pessoas vão me ouvir aqui agora e vão falar assim, é verdade, pastor, Deus já te deu muitas estratégias, mas sabe o que você falou? Isso é loucura. Isso não é de Deus. Isso é doideira. Isso não vai acontecer. E você permanece no mesmo lugar, porque você não aceitou a estratégia de Deus. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. A estratégia de Deus nunca vai ser água com açúcar. A estratégia de Deus nunca vai ser um remedinho doce. A estratégia de Deus nunca vai ser algo que todo mundo faria. A estratégia de Deus para você é algo sobrenatural. É algo que o primeiro impacto vai parecer loucura, vai parecer doideira, mas é a estratégia de Deus. E se você aceitar a estratégia de Deus, se você for fiel à estratégia de Deus, você vai ver vitória na sua casa, vitória na sua família. Mas sabe o que é mais fácil? Mais fácil é se acomodar. Quer saber? Meu marido tá aqui, eu vou me envolver também com o Jabim, vou me envolver com esse povo aqui e bora lá. Eu sou fiel ao meu marido, sou fiel ao meu líder, sou fiel à minha casa, meu filho não quer ir, não tem problema, é ele que sabe, a vida é dele, eu já coloquei no mundo, agora ele que resolva, minha mulher quer ser submissa que seja, não quer, não tem problema. É assim, nós nos acomodamos, porque é mais fácil nos acomodar. É mais fácil entrar debaixo do cobertor que ela colocou sobre Cícera. Não é para você se esconder.
É para você guardar o problema, não sair falando para todo mundo. Esconda, trate com Deus e com poucas pessoas que Deus vai levantar para te aconselhar. Mas acima de tudo, busque sabedoria de Deus. Sabedoria para resolver os problemas. Estratégia, mude de estratégia. Será que você não cansa de a vida inteira ficar batendo do mesmo jeito, tentando do mesmo jeito e vendo que não dá resultado? E tudo você vê que não dá e continua do mesmo jeito. Mude estratégia. Busque em Deus para mudar estratégia. Olha só, eu estou aqui gravando um áudio, um vídeo para você. Mudamos estratégia. Não dá para ir no templo ainda. Tivemos que mudar a estratégia ou não conseguimos pregar. Mude estratégia. Não tenho intimidade. Você está vendo que aqui é tudo improvisado. Não tem uma câmera, não tem uma equipe de filmagem aqui, tudo é improvisado, mas vai chegar em você, você vai ouvir a palavra e a palavra vai frutificar no seu coração. Tive que mudar a estratégia. Mude a estratégia, pelo amor de Deus, está me ouvindo nesse domingo? Mude a estratégia. Mude de estratégia, haja diferente, faça alguma coisa diferente. Do jeito que você está fazendo há 20 anos não dá certo, vai orar, vai buscar Deus, Deus vai te dar uma estratégia. Você não aguenta mais essa luta, mude a estratégia e Deus vai trazer vitória sobre a sua casa e sobre a sua família, tá bom? Aprenda com Jael. Ficou marcada na história, mudou a história de Israel. Ficou lembrada, não era juíza, não era profetisa. Olha só que coisa interessante, não era comandando o exército, não era rainha, não era nada. Mas a sua atitude, obedecer à estratégia de Deus, mudou os rumos da história. Faça isso. Eu creio que Deus tem algo lindo e maravilhoso para fazer na sua casa e na sua família. Eu quero orar com você, para que Deus venha trazer essa estratégia nova sobre você, que você se desarme nesse momento para receber essa oração e que através da sensibilidade do Espírito Santo você receba de Deus neste dia uma estratégia nova para problemas que você está enfrentando há muito tempo. Feche seus olhos. Ore comigo. Pai, eu te louvo, te exalto, te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, esta mensagem, onde eles estiverem. Que assim como nós estamos tendo que adotar novas estratégias para enfrentar esse vírus invisível que está aí fora, e nós aprendemos contigo que a nossa luta não é contra carne e sangue, que nós possamos também receber do Senhor estratégias novas neste momento, para situações antigas, situações que estamos enfrentando há muito tempo. Dai-nos estratégias espirituais, dai-nos estratégias no reino espiritual, para que nós possamos ter vitória no espiritual e no natural. Fale com cada um dos meus irmãos, fale conosco, mude, Senhor, a forma que estamos vivendo, dai-nos estratégias novas, para que nós possamos alcançar grandes vitórias na presença de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor, a unção do Senhor, e a tua presença sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, amado? Fique com essa palavra de Deus no seu coração. Leia o texto em casa, leia o capítulo 4 de Juízes, o capítulo 5, que é o Cântico de Débora, aonde Jael entra por ter feito esse grande ato. Uma mulher de Deus, que mesmo distante, mesmo o marido aliançado com coisas erradas, ela se manteve fiel e foi a grande responsável pela vitória em tudo aquilo que Deus trouxe para aquele lugar. Que Deus te dê vitória, que Deus te dê graça, mas busque Ele em oração, para que Ele mude a sua estratégia e a vitória de Deus venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus te abençoe, tenha um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa e que grandes novas de Deus venham sobre nós. Que o melhor de Deus venha sobre nós e sobre a nossa família. Eu te abençoo no nome de Jesus. E você diga comigo, eu estou abençoado em nome de Jesus. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.